Altos Papos Podcast começou agora o nosso programa número 1 e é com imensa alegria que nós trazemos até você, amigo ouvinte ou a galera que está visualizando também a imagem, esse podcast que é um projeto que nasceu nos nossos corações com 3 jovens pastores hoje aqui, nós já vamos nos apresentar para vocês e a ideia nossa realmente é trazer para você um pouco aí de entretenimento, um pouco de teologia, da palavra de Deus e a nossa oração é que você saia edificado aqui no final de toda essa conversa. Claro, são opiniões particulares, embasadas naquilo que a gente estudou, aprendeu e também sobre nossas experiências. Então, você está aí mais que convidado para ficar aí conosco até o final desse programa número 1, Altos Papos Podcast. Conosco aqui nessa noite, Pastor Michel, seja de novo, né? Muito mais que bem-vindo. Nós aí já fizemos algumas coisas juntas e agora mais um projeto aí para nós estarmos aí juntos aprendendo um pouco e também passando aquilo que nós aprendemos também ao longo dessa caminhada com Deus, com Jesus, com a igreja, nas nossas vidas. Faz parte, a internet é assim mesmo, dá uma travada, mas já já o Whindersson está de volta. Boa noite, pastor. Boa noite, Lolinho. Boa noite, pessoal aí que está ouvindo, que vai ouvir, né? É um prazer sempre estar aqui com a gente, com vocês, né, no caso. E mais uma loucura, né? A gente sempre envolvido aí em algumas coisas. E estamos aqui para servir, vamos lá, para cima. Vai ser legal, eu espero que sim. E aí, Whindersson, paz do Senhor Jesus, muito boa noite, queridão, agora pastor titular, né? Quem te viu e quem te veio, Whindersson? Tudo bem com você? Que a tua conexão tá legal aí? Tô de volta, tô de volta. Melhor aí, ou muda de lugar onde que você tá aí, porque tá travando o negócio aí. Tudo certo com você, cara? É internet pobre mesmo. Aqui chega sinal fraco. Faz parte. Você tá onde? Eu tô no apartamento aqui, cara. Bem-vindo, Whindersson. Tudo bem com você, cara? Tudo bem. Agora sim, né? Boa noite a todos. Não sei se me ouviram na primeira vez. Vamos aí. Tamo junto. Beleza. O tema que a gente escolheu aqui para a gente conversar aí no nosso primeiro podcast online, ainda não podemos se aglomerar e tudo mais, então a gente está fazendo esse piloto aí pelo Zoom, mas a ideia nossa é que em breve a gente possa estar junto aí, né, nos nossos estúdios, e aí quem sabe fica uma qualidade um pouco melhor ainda. Mas vamos lá, vamos fazer o nosso primeiro programa, nosso piloto aqui, que eu acho que vai ser bem interessante. Então, o tema para essa noite, a gente queria falar sobre um pouco de referências, né? E eu queria saber já de vocês, assim, né? Qual a importância da referência na vida das pessoas, né? Se essa questão de referência, eu vejo muito falar hoje, assim, as pessoas buscando um referencial para a vida, isso em tudo, né? E eu gostaria que vocês aí falassem um pouco sobre esse assunto, sobre referências, e qual que é a importância que a referência tem para a vida das pessoas, ou se ela traz algum impacto. E aí eu acho que é interessante a gente falar um pouquinho das nossas experiências e o que vocês acham sobre referência. É importante, não é? Fala aí, Michel, o que você acha? Referência é importante ter, cara? Traz algum impacto? Ô, pastor, é assim, eu vejo dessa seguinte forma que é importante. Todo mundo tem referência em alguma área, né? Eu estava pensando sobre referência e eu tenho o meu filho vai fazer 15 anos, então está na época do futebol e tal, e se for ver referência no futebol, cara, lá vai Neymar, lá vai Cristiano Ronaldo. Então, os caras sempre têm uma referência. Isso é em qualquer área da vida, todo mundo vai ter uma referência. Tem os prós e os contras, né? Que a gente pode conversar aqui sobre isso. Então é necessário, eu também vejo dessa maneira. Você vai buscar fazer alguma coisa, ou você quer ser alguma coisa, né? A primeira coisa que você imagina que você tem ali, você quer fazer isso, ou quer ser isso, porque tem uma referência para você querer ser aquilo. Concorda, Whindersson? Concordo. Pegando o gancho do que o pastor Michel falou, eu acho importante a gente definir o que é referência, né? E eu acho que a referência ela serve para nós hoje como um norteador, né? Um modelo, um exemplo que a gente vai seguir. E querendo ou não, por mais que você possa dizer que não tem uma referência, né? Todos nós somos influenciados por referências e nos tornamos referência em uma medida ou nível, né? É exatamente isso, né? É importante isso. Nós somos referência, né? Nós temos alguma referência para seguir, mas ao mesmo tempo nós também nos tornamos uma referência.
E aí, tanto positivamente como negativamente, né? Exatamente. É uma estrada aí que vai e volta, né? Então, eu acho que é interessante essa definição de referência. Como é que a gente pode definir essa referência, então, Anderson? Você falou que é importante a gente definir. Como que você definiria essas referências? Eu acredito que a gente pode falar a referência como um padrão, né? Um modelo que vai nos orientar para a tomada de decisão, ou um lugar que a gente quer chegar, né? Eu trabalho com GPS muito, e no GPS tem algumas referências, né? Ou quando a gente perde o GPS, a pessoa fala uma referência e a gente se guia por ela, né? Para onde a gente quer chegar. Então, acho que podemos definir dessa forma. O lugar que a gente quer chegar, isso é uma referência. Interessante, né? E essa questão do GPS é verdade, vai dar referência para você, né? Bem interessante essa analogia. Garoto inteligente você, Windows. Me surpreende às vezes. Michel, De vez em quando sai algumas coisas boas dessa cabeça. Michel, quais são suas primeiras referências na sua vida, cara? Assim, como pessoa, eu não, claro, a gente vai falar depois do contexto cristão, né? Mas eu não nasci num lar cristão. Então, acho que as primeiras referências que nós vamos ter é os pais mesmo, né? Meu pai ali até um ponto, ele era o cara para mim. Depois a gente começou, é claro, a enxergar algumas coisas que nós não somos perfeitos, né? Ele também não era, e acaba desconstruindo um pouco. E também no futebol, claro, como menino, né? Todo mundo. A minha época era outros caras do futebol, né? É, Ronaldinho Gaúcho, Está o, revelando a idade aí, hein, pastor? o Denilson, o Ronaldinho o Gordo, né? Então, Fenômeno. tinha o fenômeno. O Estava do, começando a carreira. do Lolinho era o Pelé, era o Pelé. Zagallo, né? É, eu lembro muito bem disso, né? Então, Zagallo tinha uma referência. Não, o Zagallo já, meu Deus, era já o é do tempo técnico. do César. Não, ele foi técnico, Michel. Ele foi, Ah, sim. ele foi, Não, mas ele foi jogador também, não foi foi? jogador, ele foi campeão como Isso. jogador, como técnico e como O super técnico. tempo que ele era jogador, eu Pô, alfinei ó, Luizinho. Então, as referências que você lembra no início são dos seus pais e do futebol, né? Que te influenciaram. Quis ser jogador de futebol Futebol. também, Michel? Que queria, cara. Eu comecei a treinar num time lá, só que Não eu acho deu. que eu não tive muito incentivo também, e também não jogava muito bem, e não rolou, né? E Não você, rolou. Whindersson, quais são as suas primeiras referências? eu acho que assim como o pastor Michel falou, a gente não tem uma base cristã, a gente começa com os pais, né? Como eu fui criado sem pai, então minhas referências foram os meus tios, né? De homem, de o que era correto, o que não era correto. Então, eu comecei a criar bases ali dentro da própria família, né? Eu me lembro, quando você falando de referência, eu me lembro de um professor meu de português na quinta série, cara. Ele, ele foi uma referência para mim, porque foi alguém que acreditou em mim. Então, assim, eu nunca quis ser jogador de futebol, que eu era bem consciente, né? Eu sabia que eu podia brilhar muito, eu falei, não, deixe para outros, né? Então, mas eu lembro que lá no time da escola eles eram fechados lá, os dois times, e não tinha vaga para ninguém, né? Principalmente para mim, eles não iam abrir vaga. E esse professor meu me colocou lá, cara. Ele falou, não, você vai jogar lá e tal, você é um bom aluno, né? Além da matéria que ele lecionava, que era o português, ele incentivou a jogar nesse time, né? Para fazer parte daquilo. E, cara, eu fazia gol todo dia, cara. Eu era o artilheiro lá do time. Impressionante. Negócio impressionante mesmo. Mas Eu ele imagino o ter nível do. acreditado em mim foi uma Eu, referência para mim. Foi alguém que eu. eu imagino o nível do time, Whindersson, porque eu já vi você jogando futebol, cara. No mínimo, os caras. Continua, velho. Cara, era os melhores, cara. Era os melhores. Falei que eu ia brilhar muito, então. é, Mas ele foi alguém que acreditou, incentivou e norteou, assim, a minha vida na minha infância, né? Deu esses primeiros pontapés, assim. Legal, né? Interessante se a gente for olhar aqui. Eu não tinha pensado
nessa questão da referência de futebol, né? O Whindersson, que não joga, não é um aficionado por futebol, né, Whindersson? Eu acho que Uhum. nós três aqui, eu acho que o que mais acompanha talvez seja eu gosto mesmo de futebol, consumo muito futebol, e eu também, né? Na verdade, assim, das minhas referências, claro, minha família, mas meu pai sempre foi uma referência, embora a questão de, depois nós vamos falar da questão de como cristão. Meu pai, depois ele se converteu, né? Eu me converti antes do meu pai, mas meu pai sempre foi um exemplo de homem, de trabalhador, de honestidade. Eu costumo falar que eu nunca vi meu pai mentir, por exemplo, né? Eu não tenho essa lembrança de alguma vez que o meu pai mentiu, precisou mentir, coisa parecida. Meu pai foi uma pessoa muito séria. Cara, quando criança, sim, né? Eu pensava em ser jogador de futebol, treinei, cheguei a jogar no Coxa, quando eu era mais novinho, não bateu o horário da escola, eu era goleiro, não era tão bom assim, mas eu sempre fui muito alto, né? Mais alto que a piazada da minha idade, então eu já saía na frente por causa da minha altura, e a referência é fato, que nem o pastor falou dos jogadores, né? Na minha época lá, quando o Pirralho, Tafarel, né? Era o ícone da piazada, né? Quem não defendia a bola e gritava, né? Tafarel, né, pastor Michel? Né? Depois veio os outros jogadores. É, quem que não fazia isso? Sai que é sua aí, era eu, né? Então, assim, uma grande referência, né? Tafarel. E antes os goleiros do melhor time do sul do mundo aqui, que é o Coritiba, né? Na época tinha alguns goleiros muito legais aqui que eu gostava. Tinha um Gerson, na década de 90, que usava com um bonezinho, ia no jogo com meu pai. Nossa, eu vibrava. Ronaldo do Corinthians, o goleiro, não sei se vocês se lembram, que era roqueiro também. Era uma referência para mim de esporte, de vida, de modelo. Interessante isso, né? Eu não tinha me ligado nisso. E se você for olhar, nós três falando aqui, nós três tivemos influências do futebol, né? Eu acho que isso só acontece talvez no Brasil, né? Você vai para os Estados Unidos, a galera tá falando de futebol americano, golfe. Rugby, golfe, Rugby é a Basquete. Europa, né? Mas é interessante. basquete. Mas é interessante. Eu não sei como que é a questão do esporte lá também, assim, né? Mas para nós isso, até por causa do, né? Nós viemos classe média baixa, então não tem muita diversão. As nossas diversões ali basicamente seria o futebol, né? Então é uma das coisas que nós fazemos e isso traz referência. Que interessante isso, né? O futebol ele influencia as nossas vidas. E agora, como a gente está falando que a gente vai falar muito da questão do cristianismo, afinal, o nosso podcast aqui, o Altos Papos Podcast, a ideia é trazer essa pegada cristã, teologia, conhecimento bíblico, coisas que acontecem nos bastidores da igreja, polêmicas, enfim, tudo que envolve o universo gospel, né? Que eu não gosto de falar gospel, eu gosto de falar em universo crente, é mais raiz, né? Eu queria saber de vocês aí quais são as suas primeiras referências aí como cristão aí, né? No início da caminhada ou até mesmo agora, né? Quem são as referências maiores para vocês aí na questão do cristianismo, na questão de pessoas que influenciaram vocês e vocês veem que são uma referência? Começar você agora, Whindersson, vamos inverter o relógio aqui. Quais são as suas principais referências aí como cristão, Whindersson? Eu acho assim que nós recebemos diversas influências e referências na nossa caminhada cristã, né? Eu posso trazer vários nomes aqui, mas de primeiro momento, assim, no meu processo de conversão, as minhas referências eram os meus amigos cristãos, né? Eu tinha alguns colegas que haviam se convertido ao evangelho, haviam sido alcançados pela graça de Deus e estavam mudando a sua vida, né? E eles que antes eram uma referência, né, para outras coisas, né, para outros objetivos que eu tinha, agora se tornaram referências em um novo estilo de vida. Então, eles começaram a me influenciar em mudar algumas programações que eu tinha na minha juventude, né? E eles me influenciaram muito, assim, para eu conhecer o Evangelho, para eu conhecer a Cristo, eles foram um meio de Deus me alcançar. Esses meus colegas cristãos, assim, amigos, né, caminhada, assim, do início. Eu não sei se foi assim para vocês também, não sei se... Eu acredito que amigos, eles têm uma forte influência sobre nós, mais próximos, né? Não sei como que vocês converteram, mas eu acredito que isso é muito importante.
Eu já não fui influenciado por amigo, o Espírito Santo me influenciou já diretamente. Tô brincando. É que eu É sou muito crente. sobrenatural, né? É o anjo ver. Pastor Michel veio com anjo já, né, pastor? Mas o pastor Michel tá paralisado lá. Tá Mas, paralisado. mas eu acho que essa questão de amigos, muito bem colocado por você, porque o que são os nossos amigos, né? É a família que a gente escolhe, né? Nós temos essa possibilidade. Você não é amigo de quem você não gosta, você não vai atrás ou vai andar com alguém que você não gosta, que você não se sinta bem. Então, logicamente, os seus amigos são pessoas que você teve essa opção de escolher, de andar junto, de ser aceito por eles e deles aceitarem vocês também, né? De nós aceitarmos eles também. Então, essa influência, com certeza, ela vai de encontro aí às nossas necessidades. Eu acho que a primeira referência, eu concordo com você, os nossos amigos aí, quando nós temos essa possibilidade de termos amigos cristãos, eu acho que realmente eles levam a gente para ter essa referência. Pastor Michel, quem foi suas primeiras referências aí como cristão na caminhada? Não é diferente, amigo. Que você para mim foi uns amigos que eu comecei a encontrar dentro da igreja. Já tinham mais uma caminhada de fé e teve um deles que pregava já que Deus usava assim tremendamente. Então ele começou a ser uma referência e me incentivando também, né? E eu pude aprender muito com ele. Foi uma referência para mim, né? Eu até tenho que falar o nome dele aqui, Luiz, né? Luiz Godard foi uma referência para mim. Hoje ele está meio parado aí na fé, mas eu creio que ele vai voltar em nome de Jesus. Amém. Minhas primeiras referências foram, assim como cristão, os dois vizinhos do lado direito da minha casa, né? Os dois irmãos, Márcio e Mauri, membros da Igreja Nazareno do Xaxim, foi eles que me levaram para o Xaxim, né? Eu era novinho ali, com meus 12 anos, 11 para 12 anos. O Márcio já tinha uns 15, 16 e o Mauri já era um pouco mais velho, uns 17 para 18. Então, a minha mãe aí deixava eu ir com eles, né? Acompanhado deles para a igreja e foi minha primeira referência, né? E chegando na igreja a gente vê algumas pessoas, eu sempre fui muito ligado na música, sempre gostei, então logo fui atraído pela banda também, aquilo me influenciou muito, né? O comportamento da banda que tocava ali, na época o Valdo, o Charlão, né? Que era o batera, e aquilo me chamou muita atenção. Mas no início da caminhada, assim, quando o pastor falou aquela questão de ser cristão, de ter um comportamento cristão, de ministério e tudo mais, porque essa piazada, quando me chamou para ir para o Xaxim, e como o Whindersson bem colocou, que a amizade nos leva, o grupo nosso, quando eu era dessa igreja, né, ali nesse bairro, hoje faço parte de outra igreja, né, mesma denominação, mas naquele bairro, o grupo nosso de amigos era muito forte e a galera conversava demais e fazia tudo junto, jogava futebol, andava de bicicleta, saía, brincava, comia que nem uns loucos, né, crente come que nem como se não houvesse amanhã. Então, essa galera realmente era a minha galera, né? Me enturmei ali. Mas, como referência, como cristão, eu não posso citar ali, claro, nosso pastor titular, que era o pastor Eduardo, mas tinha duas pessoas, assim, que eu me espelhava muito e eram muito diferentes e trabalhavam junto. Que é o pastor Jair, que vocês conhecem, foi pastor do Whindersson também, e o pastor Valdir, né? Que foi da Nazareno durante muito tempo, hoje está numa outra denominação, né? Mas continua, é pastor também, continua com seu ministério. Mas esses dois caras tiveram um impacto muito grande na minha vida. O Jair, por ser um grande servo, o Jair sempre foi esse cara, né, que furou o pneu de um irmãozinho às 3 horas da manhã, ele levantava e ia lá trocar o pneu do cara. A Joaninha lá, acabou o gás lá, 3 quilômetros lá, ele ia lá e trocava o gás para a pessoa. A fulano de tal precisa carregar pedra, ele ia lá com o seu fuscão, colocava pedra dentro do carro. Então aquilo me impactava da maneira que o Jair servia as pessoas, assim, me constrangia. E ele sempre foi esse maluco, ele é assim, né, uma bênção, né? Ele é um cara assim que serve o total. E o Valdir já era um cara sempre que estava estudando. O Valdir me apresentou os livros cristãos para mim, né? Além da Bíblia, eu descobri que tinha um monte de autores, né? Então ele foi lá e me presenteou com um monte de livros, emprestava, e aquilo me. Né? O Valdir sempre foi o cara mais teólogo ali da nossa igreja, então e os dois eram pastores auxiliares, né? Para chamado de copastores, né? O Jair era presidente da JNI, dos jovens, e o Valdir exercia essa função de pastor titular. Mas esses dois caras me influenciaram grandemente, assim, para estar exercendo, assim, né, a função do ministério e tudo mais e tal. Então, assim, Whindersson, para mim, no início, cara, esses dois caras fizeram total diferença.
Mas como você falou, na caminhada vai aparecendo muitas pessoas. Eu não quero ser injusto aqui, porque vai entrando pessoas nas nossas vidas que faz parte, né? E essas pessoas vão aí falando conosco, vão aumentando. E para você hoje, assim, depois desse início, quem que foi a referência para você? Você falou que teus amigos, eu conheço um pouco da tua história, você falou que você chegou porque apesar era descolada, era gente boa, e se converteram. E você, tipo, pô, os caras são massa, e se converteram, eu também tenho que estar nessa vibe, e vamos lá, e aí você foi atraído, né? Parece para essa arapuca dos crentes da igreja evangélica, caiu, o Espírito Santo te convenceu e agora você é pastor. E quem que é as suas referências aí depois desse para ministério no caso, né? Já saindo um pouco dessa referência já do início, mas agora para ministério, quem foi, Whindersson? Eu acredito assim que, como você mencionou alguns nomes, né? Logo no início da minha caminhada, eu acredito que essas referências vão construindo quem nós somos hoje, né? E alguém que assim marcou muito a minha caminhada foi o Henrique, né? Eu vou citar nome, já que vocês abriram os nomes, nós vamos falar nome, né? O Acho que Henrique, ele era presidente de jovens do Xaxim quando eu me converti e assim ele me influenciou muito tanto no mais no seu amor e no cuidado, né, com que ele tinha com os jovens, com os membros da igreja, né, a preocupação com que ele tinha com os outros e me influenciou nesse amor, né? Então eu tinha uma referência muito forte nele, né? Olhava para ele e falava, olha, é assim que eu quero ser quando eu crescer, né? Acho que isso quando a gente tem uma referência, a gente fala, nossa, eu quero ser assim quando eu crescer, né? é. E, e o Henrique assim me marcou muito. Outra pessoa que me marcou muito, para não citar os mesmos nomes, porque às vezes se cruzam as referências, Sim, andamos foi juntos, né? um senhor, na verdade, né? Hoje ele já é um senhor, sempre que eu conheci já era o senhor, na verdade, né? Nunca deixou de ser senhor. Mas acredito que ele Continua já sendo foi senhor. jovem um dia. Ele continua sendo senhor. Acredito que ele já foi jovem um dia. É, que é que é o irmão João. O irmão João, ele é um membro da igreja hoje do Capão Raso, né? Na época ele era membro da igreja Nazareno do Fani. E assim, o Irmão irmão João, João para quem não Miquito. conhece, né? Talvez se esteja ouvindo de outro estado, de outra cidade, João Miquito, ele cuida, né, da chácara, da nossa chácara de Mandirituba, que é a chácara de eventos da igreja, né? Onde a gente realiza retiros de jovens, retiros, encontros com Deus e outros eventos, né, aberto também para as outras denominações, e ele que cuida lá daquela chácara. Eu me lembro que logo no início da caminhada ele já começou a me convidar, aproveitou, né, sangue novo, já pescou assim, e já começou a me convidar para estar indo lá ajudar. E assim, a gente fazia serviço pesado lá, era cortar grama, era mover pedra, alicerce, era catar grimpa, era né, de tudo um pouco. E ali, assim, naquele serviço, eu aprendi tanto serviço como as conversas que nós tínhamos eram conversas espirituais que edificavam, né? Então, naquele momento, foi um crescimento para mim. Eu lembro que toda semana eu ia com ele e aquilo foi um crescimento para mim. E, assim, marcou essa caminhada, essa minha caminhada cristã, né? De serviço, um referencial de serviço. Henrique foi um referencial de amor. Agora, a parte teológica, já que a gente já entra, né? Aí, assim, começou a surgir mais dentro do seminário. Quando eu comecei a entrar, né? A gente começou a ter as aulas e aí a gente foi introduzido vários professores, né? E aí eles começaram a ter várias influências na minha vida, né? Construindo meu pensamento hoje com relação à minha fé, né? Interessante. Eu vou ser injusto se eu citar um monte de nome aqui, porque tem muitos professores. Não, mas tem uns que assim, não merecem ser citados. Mas aí isso é para outro programa. Tô brincando. Michel, a gente está falando aqui sobre referências atuais, né? Depois do ministério, no início lá nós falamos sobre nossos amigos, eu citei aqui dois pastores também, mas a gente está falando da caminhada, né? O Whindersson falou que as principais referências dele no início, né, foram o Henrique, né, o Japa, bênção demais, né, no seu Já. comportamento, no seu amor, e o irmão João Miquito, pai do Rodrigo, né, que foi a questão de serviço e de obra que impactaram muito a vida dele, né, a questão de caráter cristão, e depois no seminário ele estava falando que foi moldado aí por professores também. Nessa caminhada aí, pastor Michel, qual foi suas referências depois dessa conversão para o teu ministério, assim, para a vida cristã também, né, não só o ministério pastoral, mas como vida cristã?
teve alguns assim, que chamaram minha atenção. Mas o que mais chamou minha atenção foi um dia que eu fui, acho que pregar na Casa de Recuperação, e eu vi a pastora Cícera comendo junto com o pessoal da casa. E eu sempre tive aquele referencial de se é pastor sentado numa mesa separada e não se misturando muito, né? E eu vi ela sentada junto com o pessoal ali, né? Se recuperando das drogas, do álcool, sentado com a galera. Eu falei, cara, eu quero isso para mim. É isso que mexeu comigo. Eu quero ser desse jeito. Primeiras vezes, sentando e comendo com a galera, isso chamou muito a minha atenção. O pastor Cícera tem uma participação nisso no começo. E, é claro, no ensino, né? No ensino, teve um pastor, sim, do outro ministério, né? O pastor Gilson. Eu também gostaria de falar aqui da questão das minhas referências. Como ministério, assim, a pastora Cícera, ela exerce algo até hoje em mim, assim, muito grande. Eu não conheço alguém que tenha o dom pastoral como a pastora Cícera, sabe? Para mim, ela é totalmente fora da curva, assim, no sentido de pastora, no sentido de ministério pastoral. Ela tem uma pegada, assim, gigantesca. Ela é uma mulher que ora, ela é uma mulher que sabe aconselhar, ela é uma mulher que sabe pregar, mas ela serve, e isso me constrange, né? Porque hoje a gente está formando, hoje existe escola de líderes, e ela é formada na escola de servos. Eu acho isso sensacional, eu levo isso muito para mim, né? Então, assim, a pastora Cícera para mim é um grande referencial, grande, grande mesmo. E como pastor, assim, meu principal, sem dúvida nenhuma, é a pastora Cícera nesse ministério pastoral. Eu acho que de estar perto dela a gente aprende isso, né? Eu me lembro que alguns eventos da JNI distrital, né, estando na frente, precisava de pessoas para limpeza, às vezes não achava, ela falava, deixa que eu faço. Eu falava, não, pastor, a senhora é reverenda, comanda as coisas, não, não, deixa que eu limpo. Precisava de cozinheiro, não estava achando, não, se não tem ninguém, eu vou e cozinho. Então, assim, é sensacional, né? E enquanto a gente vê muitos pastores querendo o microfone, né, para pregar, para dar uma saudação, ela quer servir, e eu acho isso fantástico. Mas uma das minhas referências também atuais, assim, não podia deixar de falar, para a galera sentir também isso. Vocês dois têm grande influência no meu ministério também, gente, sério mesmo, né? Pastor Michel, para mim, é uma grande referência de um homem de Deus na questão de buscar o Pai, de ter intimidade com o Espírito Santo, de oração, de busca. É um cara fora da curva também, dá a vida dele pela obra de Deus, assim. Eu admiro demais o pastor Michel, uma grande referência para mim, assim. Eu sempre falo isso pro pessoal, eu me alegro de poder andar junto. E o Whindersson também, assim, né? O Whindersson é mais novo que eu e o Michel. Eu e o Michel temos praticamente a mesma idade. Pouca diferença, sou um pouco mais velho, mas é pouca diferença. E o Whindersson é bem mais novo que nós. O Whindersson é de outra geração. E o Whindersson exerceu um impacto gigantesco no meu ministério também. Eu fico muito feliz. Essa semana passada a gente estava falando da nossa geração, e eu vejo que essa geração, e eu conto com o Whindersson, né, nessa geração dos novos pastores aí, que são licenciados e tudo mais, para alterar. O Whindersson, ele é um cara que para quem não conhece, se você dá uma pedra para ele dormir, ele tendo vestido uma calça, uma camiseta e um pouco de água, ele vai se sentir feliz e honrado, né? Eu nunca vi, ele não se apega a nada, é algo assim, para mim, eu fico constrangido, né? É um cara que se tem alguma coisa legal com ele, e alguém chega assim, nossa, que legal, Whindersson, ele vai tirar e vai dar para a pessoa, porque ele tem essa maneira de mostrar o amor de Deus, né? Então, assim, vocês dois são referência muito para o meu ministério, né? Eu acho legal que ele está falando isso também, porque como o Anderson falou no começo, a questão de referência, a gente tem as nossas referências e a gente acaba sendo referência para as outras pessoas também, né? E eu gosto dessa questão de falar de nós, de referência, porque, queira ou não, a gente está na frente, né? Nós temos o microfone, nós temos algumas coisas, temos a plataforma, né? E essa plataforma tem que ser bem usada, e aí cabe a nós exercermos isso de uma maneira correta. O pastor Luciano de Paulo, ele falava uma coisa sempre, quando ele ia pregar, que nós somos uma obra em andamento. E eu acredito nisso mesmo, que nós somos sim uma obra em andamento. Essas são as nossas referências, né? Acrescentar mais alguém de Pastor, referência? Pode falar aí, Emílio. Você falou algo interessante, eu acho que em nosso tempo nós temos perdido, né, a questão de nós nos tornarmos referências, né? Muitas vezes nós vamos para um extremo onde nós falamos o seguinte,
olhe para Cristo e não olhe para mim, né? E nós entramos nesse extremo, onde nós tiramos a responsabilidade de nós e colocamos toda a responsabilidade em Jesus, e, e onde nós vemos no modelo bíblico totalmente diferente, onde Paulo falava para Timóteo, olhe para mim, onde Paulo falava para a igreja, olhe para mim, porque eu sou uma referência, né? E Paulo ele chama a responsabilidade de ele se tornar uma referência, um exemplo, sim, na geração dele, né? E ele entrega essa responsabilidade para Timóteo. Depois ele fala: ó, o negócio é o seguinte, mas tu é novo, mas tu vai ser uma referência na igreja, seja exemplo na palavra, seja exemplo no comportamento, seja exemplo nas boas obras, seja exemplo no ensino, seja exemplo em tudo, né? Então eu creio que a gente tem perdido isso hoje em dia, né? Tem perdido o eu quero ser uma referência, eu sou uma referência, né? Chamar a responsabilidade para nós de novo. E eu acho que isso é muito importante. Eu sempre friso isso, né? Essa questão de Paulo chegar e falar assim, né? Sede meus imitadores, né? É muito forte isso, o Wender e Michel. Você chegar e você bater no peito, ei, galera, é o seguinte, a partir de agora eu quero que vocês me imitem, né? O ensinamento é esse hoje. Eu quero que vocês façam aquilo que eu faço, eu quero que vocês falem aquilo que eu falo, eu quero que as suas ações sejam conforme minhas ações. Cara, é um compromisso, é um peso, né, Wender? Se você for olhar, né? Porque você está intimando a galera aí a seguir você, sendo que você é um seguidor de Cristo. Então eu vejo que isso é uma responsabilidade gigantesca. E você falou, né? A gente acaba fugindo, né? Olha, eu me lembro certa vez quando meu irmão ele foi para a igreja né, depois de mim, logo depois, eu fui o primeiro de casa a ir para a igreja, né? A me converter e tudo mais, todo esse processo, e minha família veio atrás. Meu pai foi para uma outra denominação, minha mãe já estava numa outro ministério também, e meu irmão veio para a mesma igreja que eu. E quando ele chegou totalmente impactado, né, com as pessoas, com os crentes, com os pastores, com a liderança, com a galera que orava, com o pessoal que tinha dons. E ele falou aquilo: cara, eu preciso e quero ser como esses caras. E o primeiro conselho que eu falei: cara, não olha para eles, olha para Cristo, né? Porque eles são igual a você, igual a mim. Eles vão errar, eles vão pisar na bola, e aí você vai acabar sofrendo porque você colocou toda a tua esperança ou a tua fé num cara, né, como modelo. Então, se você olhar para Cristo, você não vai se decepcionar. Mas eu concordo com você plenamente, Whindersson. Eu acho que nós temos sim que ter essa responsabilidade quando nós batemos no peito e falamos: nós somos cristãos, né? O que significa ser cristão? É ser miniatura de Cristo? Então, se for miniatura de Cristo, tem que andar conforme Cristo, né? Mas não é fácil, né, Whindersson? Se você bater no peito e falar: e aí, vem igual eu. Concorda? Exatamente. Não, concordo com você, pastor. Eu vejo assim que a gente tem o extremo que, né, tem negligenciado a responsabilidade, mas a gente tem também outro extremo, né, que toma o lugar, né, ou até a própria pessoa de Cristo, né, em que nós somos falíveis, não adianta, nós vamos errar, nós vamos pecar, nós vamos se equivocar, porém, nós queremos acertar, né, e eu me recordo até que o irmão João sempre falava isso para mim, falava: ó, eu não sou perfeito, mas eu quero acertar, né, enquanto a gente quiser acertar, a gente ainda é uma referência. Então, a gente tem que chamar, assim, também a responsabilidade, falar: ei, eu estou buscando, eu não sou perfeito, mas eu estou buscando aquele lugar, estou buscando, né, caminhar como ele caminhou, caminhar como Jesus caminhou. E eu acho que isso a gente tem perdido numa queda moral que a gente está vendo hoje em dia. É fácil, né? Um evangelho que transfere responsabilidade. Então, assim, eu não sou responsável por ninguém. Então, nem olhe para mim, já olha para Jesus, tá tudo tranquilo, né? E fica fácil esse evangelho, né? Quando, na verdade, nós deveríamos nos tornar exemplos e protótipos de Jesus, como você falou, para que, por meio de nós, as pessoas também vissem a Jesus, né? E olhassem para ele. Então, eu creio que isso a gente tem perdido um pouco com o tempo, pastor. E isso é o ministério, né, Winder? Não tem como ser diferente, né? A partir do momento que nós queremos liderar, né? Eu não gosto muito desse termo de liderança, você sabe disso. Eu sempre bato isso nessa tecla. Eu acho que a liderança, quando ela é no caráter, no sentido cristão, ela é de serviço, né? E não de comando. Mas quando nós estamos na frente, e aí existe uma hierarquia assim na igreja, porque é um sistema, né? Nós devemos bater no peito e falar: nós somos cristãos e segue eu, que eu estou seguindo a Cristo e vai dar certo isso daí.
Mas, gente, além dessas referências que nós falamos aqui, referências boas, né? Referências que marcaram a nossa essência, o nosso modo de pensar, de ver as coisas aí como cristão, existem também aquelas referências ruins, né? E eu gostaria de a gente trocar um pouco de ideia sobre isso também, que eu acho que é importante, que, como nós falamos ali, o Whindersson colocou uma coisa muito forte nessa questão de nós sermos imitadores de Cristo e fazermos as pessoas imitar a gente, então, já que nós imitamos, mas existem essa questão também, o lado contrário, das referências ruins. Michel, você já teve essas experiências desagradáveis aí na tua caminhada como cristão, como pastor, como ovelha, e agora é pastor titular, né? Já teve essas referências ruins aí que já te marcaram ou não? Várias, né? É, infelizmente, a gente tem várias referências ruins, que a gente também aprende, né? A não ser igual a essas pessoas, né? Serve de ensino para nós também. Mas já tive sim, pastor. Se você permitir, quiser que eu dê algum exemplo, eu posso dar, né? E- Não vou e- falar nome para não dar processo para a gente. Eu acho Mas, que tem que falar, eu acho que eu sou a favor de dar o nome, né? Mas se você não quer, depois eu pesquiso e coloco a foto na edição, né, de quem que é o usado de Satanás que vem atrapalhar a obra de Deus. Mas estamos brincando, mas isso é sério, né? Você vê que essas referências ruins elas acabam destruindo igrejas, destruindo pessoas, ministérios, travando as pessoas, né? É um negócio bem complicado. Pode falar aí, Michel. Também tem algumas experiências aqui bem desagradáveis, assim, nessa caminhada minha aí com Cristo, né? Que referências ruins. Winder, experiências ruins aí, referências ruins. Já aconteceu com você também de ter essa triste realidade aí ou não? Não, maravilha. Só referência boa na vida inteira. Tudo certo. Que privilégio! Se pudesse citar nome, até melhor ainda, que daí nos cortes dá mais polêmica, né? Tô brincando. Sim, sim, sim. Eu acredito assim, até mesmo que algumas referências para mim que foram referências, exemplos e modelos, também em algum determinado momento tiveram talvez algum comportamento ou atitude que se tornaram referências negativas. Não necessariamente ela é uma referência toda negativa, mas às vezes em algum momento ela se tornou uma referência negativa. Então esses próprios pessoas que estiveram tão perto e influenciaram positivamente, né, para o crescimento, em alguns momentos também tiveram comportamentos que eu olhando pude falar, ei, isso eu não quero para mim, isso eu quero, isso aqui eu não quero, né? Fazer aquela diferenciação que Paulo fala, retém o que é bom. Então, eu já tive essas experiências, sim. Um marco, né, foi O Marco foi no referência ruim próprio pra você? meio Marcos, não conheço Marcos, não. Um marco assim de referência negativa para mim eram referências positivas, né? Como o pastor Michel falou, alguns colegas meus que no início me influenciaram positivamente para o evangelho, posteriormente começaram a me influenciar. Então, eu tive que abandonar essas referências positivas, né, que em um determinado momento eram referências positivas que estavam me aproximando de Jesus, e tive que, com maturidade, entender que agora eles não poderiam mais ser modelos, padrões. Bom, eu acredito assim que fez parte do meu processo, da minha caminhada, né? Como eu havia mencionado, algumas pessoas que em um determinado momento, na maior parte do tempo, na maioria das vezes, foram influências positivas. Já vou passar a bola para o pastor Michel, mas antes uma coisa que me chamou a atenção aqui no teu raciocínio, William, você falou que as pessoas elas têm porque a pessoa errou no caso de determinado momento da sua vida ou do seu ministério. E aí a tendência de nós é acharmos que nós vamos. Hoje está na moda o tal do cancelamento, né, pastor Michel? Tem ouvido falar sobre isso? Onde as pessoas elas pisam na bola e são canceladas da internet, canceladas da mídia, canceladas da vida. E aí isso é um perigo, né, cara? Porque essa doutrina do cancelamento ela está chegando na igreja.
né? E os crentes adoram cancelar. Então, se a pessoa pecou, a pessoa é banida, é jogada para o lado e não serve mais para nada. E, na verdade, não é bem isso, né? A nossa natureza ela é má, nós entendemos dessa maneira, nós nascemos no pecado e isso nos traz que essa luta dia a dia para nós vencermos. E nós sabemos que nós conseguimos vencer o pecado através do Espírito Santo. Esses dias eu estava conversando com um amigo nosso, um professor, né? Vocês conhecem ele. E a gente estava falando que no passado parece que tinha muito mais pessoas tratadas como gênios, né? Vamos falar agora do campo teológico. A gente vê algumas pessoas que foram expoentes, assim, a nível de teologia, que a gente chama de gênios, né? Nós vamos lá para Agostinho, daí John Wesley, Spurgeon, trazendo mais para perto de nós aqui, C.S. Lewis, né? Um pouco mais novo, mas pessoas que nós achamos que são gênios. E aí até falou, cara, será que a gente não fabrica mais gênios? E eu acho que até tem muitas pessoas assim que são bem acima da média, mas parece que as pessoas têm que morrer para daí verificar o legado dela, né? E às vezes as pessoas, quando erram no final, aí a pessoa pode perder toda a sua obra sobre isso, né? Eu tenho lido muito um cara chamado Ellen G. White, não sei se vocês acompanham ele, é um grande expoente dos teólogos hoje em dia. Ele vem muito com essa lance da nova perspectiva de Paulo e tudo mais. E é um cara que eu acho assim, meu, como é que eu descobri só esse cara agora? Faz pouco tempo que eu conheço ele, né? Sei lá, uns 2 anos ou coisa parecida. Eu tenho alguns livros dele. Ele é muito bom. Tem coisa que a gente não concorda e tal, mas ele é muito bom. E ele é desses caras que é para virar gênio, sabe? Que é para marcar a história e falar, cara, quem que esse cara, que legado que esse cara vai deixar? Mas ele tá vivo e ele não é tão velho assim. Então a chance dele escrever besteira ou errar é enorme. E se esse cara faz uma obra que vai contra alguma até doutrina nossa, né, de ponto de vista teológico, não estou falando questão de Bíblia, mas ponto de vista teológico, né, de teoria e tudo mais, esse cara vai ser cancelado e não pode ser mais gênio porque em algum momento fez alguma besteira nesse sentido. Então, isso é bem plausível, né, o que você falou. A gente tem essa maneira de cancelar as pessoas por alguns atos. Pastor Michel, estava falando de alguns exemplos aí na questão de exemplos ruins. Por favor, cite alguns que você já passou aí. Pastor, claro, devido à ética, né, a gente não quer falar nomes, mas infelizmente já vimos muito pregador trocar agenda, né, por causa da oferta que era maior em algum lugar e trocar a agenda e de repente mandar alguém no lugar ou falar da seguinte forma que teve um compromisso e acabou não podendo ir lá ministrar, sendo que o pessoal estava esperando, né, o pregador. E cadê o migão? Infelizmente, já vi bastante isso acontecendo e são essas coisas que vai colocando assim a desejar um pouco, né? É terrível isso, né, pastor? Eu e o pastor Michel tivemos uma experiência na nossa igreja uma vez. O pessoal não vai saber que né? Mas o pastor Michel já vai lembrar disso. Tinha um cara que a gente tinha como referencial de pregador. Unção, palavra, oratória, né? Um cara que se comportava no altar, incendiava a igreja, né? Para cima e tudo mais. E uns anos ele veio para nossa igreja e contou o seu testemunho, né, de algumas coisas que aconteceu com ele. E eu fui extremamente impactado por aquele testemunho desse cara, assim, depois do testemunho de vida dele. Sabe o que eu tô falando, né, pastor Michel? E depois explanou a Bíblia, e depois de 1 ano, 2 anos, ele foi na igreja de novo. E ele trouxe a mesma mensagem, ele trouxe o mesmo testemunho. Só que o testemunho era diferente. Tipo assim, ele tinha uma sequência lógica de alguns acontecimentos e algumas coisas feias que ele fez. E ele mudou essas coisas feias para coisas boas, sabe? Cara, ficou uma coisa muito feia. A galera que não tinha ouvido o primeiro testemunho achou o cara fenomenal. Eu e o Michel saímos do culto, a gente trocou mensagem, falei, cara, o que ele tá fazendo, né? Não era essa a história, não era isso que a gente conhecia. E aquilo me deixou, assim, muito desacreditado desse cara, assim, sabe? Então, assim, é aquela coisa que impacta a gente, e daí você olha, pô, o que será que ele falou? Será que aquilo que ele falou no começo era verdade e agora essa é mentira?
Ou será que ele pregou a primeira vez que fiquei impactado foi mentira, agora é verdade? Então, assim, a gente tem que tomar cuidado, né? Nós que estamos na frente de algumas coisas, eu não sou pastor titular, sou pastor auxiliar, pastor de jovens, né? Mas a gente, de novo, tem influência sobre as pessoas e quando a gente está ensinando, pregando, ou mesmo aqui que nós estamos gravando um podcast, uma live, enfim, a gente está influenciando as pessoas. E se a gente fala uma coisa e não cumpre ou não faz aquilo que nós estamos ensinando, é muito feio, né? É aquilo que o Anderson falou. E a gente tem essa mania, olha para Cristo porque eu sou imperfeito, né? Perfeito é só Deus. Não, não é bem assim. Você vai ser julgado pelas suas ações. Só gostaria de colocar uma consideração com relação a isso que você falou, pastor Alex. A gente está numa geração e num período histórico da tecnologia, né? E dentro da tecnologia, nesse período de tecnologia, nós temos muitas vozes, né? E temos visto muitas coisas. E realmente isso que você falou com relação a pessoas, né, que se tornam referenciais positivos, outrora negativos, né? A gente conhece profundamente e a gente descobre que, na verdade, aquilo era uma máscara, né? Era só a gente tinha criado um referencial, mas ele não era bem aquilo, né? Então, acho que a gente está num período que é importante a gente investigar, a gente realmente avaliar se é realmente um referencial para nós ou não. Né? Eu sou chato quanto a isso, sabe, Whindersson? A questão de ministério, de pessoas que a gente coloca para trabalhar junto, hoje tem uma coisa que denuncia as pessoas muito fácil, que é a rede social, né? Você quer saber um pouquinho mais da pessoa, você vai lá na rede social da pessoa, já vai dizer muita coisa sobre ela, aquilo ali, né? Então, hoje é meio fácil, assim, de você procurar. Mas eu concordo com você, Whindersson. A gente, para ter as pessoas como referenciais, ou as pessoas como para trabalhar mesmo junto na obra, a gente tem que analisar. Fala o que você ia falar lá, pastor Michel. Então, o que eu ia falar é o seguinte, é que depois de 2 anos, o camarada foi com o mesmo testemunho, pastor. Ou melhor dizendo, um testemunho diferente, né? Daquilo que ele tinha contado. Mas a gente lembrava muito bem, graças a Deus, que a nossa memória ainda tá boa, né? Tá fresca. E é claro, e às vezes as pessoas, os pregadores, eles querem trazer hoje palavras de efeito ou quer ficar só num testemunho, pastor. Né? Daí se ele girar 10, 15 igrejas, ele pode contar essas mesmas coisas e às vezes vai gerando algo de impacto na vida daquelas pessoas, né? Mas o Whindersson falou algo interessante, Paulo falando a Timóteo, né? Pregue a palavra, né? Então, a gente tem que manusear bem a palavra, conhecer bem a Bíblia e pregar a palavra, né? O testemunho é um detalhe, é gostoso você ter um testemunho para contar, mas nós não podemos ficar só atrelado ao testemunho também e pregando só o testemunho, né? Não sei se vocês concordam comigo sobre isso. Eu acho que a vida do pregador itinerante, assim, ela é bem mais fácil, né? Os famosos evangelistas, né? Que o cara monta ali cinco mensagens e, cara, ele roda o mundo com essas 5 mensagens, né? Dificilmente ele vai pregar mais de uma vez durante o ano na mesma igreja e o cara fica numa zona de conforto, né? Eu acho que Deus lhe direciona a mensagem. Eu não sou contra você repetir a mensagem que você pregou aqui, pegar lá, comum, né? Dependendo daquilo que Deus coloca no seu coração, você estudou o assunto. Agora, você fazer, arquitetar teatralmente, até, né? Fazer um teatro da mensagem, aí eu acho que perde um pouco a essência, né, da mensagem. Perde o ouvir de Deus também, né, pastor? Na mensagem que Deus quer falar naquela igreja. Não é daí. Às vezes não é nem o que Deus quer falar, às vezes é o que o pregador quer falar daí. Às vezes né, as palavras de efeito, as coisas para trazer, aí traz o emocionalismo, né? Aí vem para o emocionalismo e às vezes não gera um avivamento pela palavra, né? Não sou contra os testemunhos, né? Não sou contra, mas precisa ter equilíbrio aí nesse negócio. Não, ia só falar para vocês para você falar isso das 5 mensagens para John Wesley, que ele preparava pregava diversas vezes no mesmo dia, né?
John Wesley foi um teólogo do século XVIII, e ele desafiou essa tua teoria aí, pastor. Brincadeira só, tá? Eu não sou contra você pregar a tua mensagem que você fez, esboçou, estudou ali, e às vezes você quer. Eu vou te dar um exemplo. Sou líder distrital, né? E aí, no início do ano, a gente ora, ao início da gestão, para Deus nos dar um tema referente ao ano. E eu não tenho, por exemplo, esse ano passado, eu tinha algumas coisas que eu tinha que passar para a igreja, para o distrito, que eu estava sentindo de Deus. E aí a gente não teve um culto distrital, por exemplo, onde eu pudesse ministrar isso para as pessoas. Logo, como é que eu tive que fazer? Eu preparei o tema, a mensagem, e as igrejas que consegui visitar, basicamente, foi o mesmo tema que a gente estava falando sobre esse tempo que nós estamos vivendo e encorajando os jovens para isso. Então, sentir de Deus até na visão mesmo, a passar a visão do que Deus tem colocado nos nossos corações, até mesmo para doutrinar mesmo, né? Para a gente andar numa mesma visão, numa mesma direção. Então, eu acho que isso não é errado, faz parte do contexto, né? Eu já vi pregadores, eu já vi na minha igreja pregadores, eu ouvi o pastor pregar mais de uma vez o mesmo sermão. E da mesma maneira falou muito, sei lá, fazia 2, 3 anos o cara não pregava, o cara achou o sermão lá, pregou, eu acho que direcionado por Deus, e foi edificado pra caramba. Então, não acho isso errado, William. Mas, de novo, desde que você tem um direcionamento, você está fazendo por quê? Agora, no momento que você vai por preguiça, né? Vou pregar lá, então vou usar meu. Eu já tive alguns meios, né? Eu antes eu usava o tablet, eu tenho digitado aqui os esboços, depois eu passei isso para caderno, né? Hoje eu uso caderninho com os tópicos ali, então às vezes fica fácil. Já cansei, por exemplo, assim, de ter que dar aula de manhã, né? Agora com live, né? Pastor, não pode, você consegue ajudar na aula, vamos lá. E não tem nada preparado específico para o dia, porque eu não ia dar aula. Para onde que eu vou correr? Para o meu caderninho. Né? E ali vou achar o tópico e vou falar sobre aquilo que eu já estudei. Não vejo erro nisso, mas eu acho que você, de novo, fazer um teatro daquilo que eu acho que é um problema. Eu tive uma experiência muito desagradável, cara, na minha alguns anos atrás, na época, né? Eu ainda estava na outra igreja, solteiro ainda, e a igreja recebeu um cara famoso, né? Famoso no Brasil inteiro, estava em Curitiba, estava numa outra denominação, e daí trouxeram o cara para pregar na igreja nossa. E ele ficava hospedado na casa do pastor titular também. Cara, esse cara pregou, velho, ele quebrou tudo, cara. Esses dias nós temos um grupo de amigos das antigas, né, da igreja nossa, e daí esse cara falou, agora ele não é mais pastor, ele é profeta, na rede social, profeta, né, tananana. E esse cara quebrou tudo no culto, o Winder e Michel. Detonou, cara. Mas, cara, fenomenal, velho, fenomenal. Saímos impactados, ele vendendo o DVD dele, acho que é DVD, né? Vendendo DVD e umas apostilas que ele tinha. Compramos o DVD, compramos as apostilas. E eu me lembro duas situações que foi muito marcante nele, assim. Ele contou um testemunho que ele estava no restaurante antes de vir para a igreja no dia, e ele sentiu tocado por Deus de fazer uma oração pelo garçom. Então ele subiu em cima da cadeira na mesa da churrascaria e colocou as mãos no garçom, e ali Deus deu uma palavra para ele, né? E ele subiu no banco da igreja, né? Tipo que nem o Márcio faz assim, sabe? Subiu no banco da igreja. E daí, abraço, Márcio, eu te amo. Mas acho que o Márcio viu essa mensagem dele, daí, o Márcio viu a mensagem dele. Acabou a ética, acabou a ética. Daí, não, mas o Márcio pode, o Márcio é brother. Eu acho que depois que o Márcio também estava nesse dia, depois disso começou a subir nos bancos. O Márcio gosta de subir nos bancos, né? Mas vamos lá. Esse cara subiu e começou a orar e falando que orou pro garçom assim e tal. Eu falei, cara, que cara sensacional, velho. Ele fez isso hoje na churrascaria. Eu fiquei imaginando a cena, né, cara, orando em cima do banco, assim e tal. E tinha um amigo nosso na porta, cara. Ele pegou assim, no meio do nada, ele para a pregação e fala: Você que tá na porta. E ele usava um paletó muito feio, marrom, assim, cara. Você com esse paletózinho aí na porta tal. Deus fala para você isso. E esse cara que tava na porta, amigão meu, né? Até hoje, mó brother, assim mesmo. E, cara, ele jogou umas profecias pro Piá ali, assim, cara, a galera em Piá saiu chorando, e a galera impactada, a igreja. Eu falei, cara, que cara sensacional. Pois bem, cara, acabou o culto, mano. O cara vai embora, a gente impactado e tal. Nós compramos o DVD do cara, lembra que eu falei pra você, né? Cara, vamos assistir esse DVD hoje, porque era um sábado, né? Fomos todos nós na casa desse menino
desse amigo nosso que estava na porta e assistiu o DVD. Cara, a mesma mensagem, a mesma, o mesmo jogo de palavras, a mesma entonação, o mesmo glória a Deus no período certo. Né? O DVD tinha mais de 2 anos de gravação e ele conta no DVD que antes dele ir pro culto ele passou numa churrascaria e Deus falou para ele olhar pro garçom e ele sobe nessa igreja e olha pro garçom, cara, e daí no meio também para finalizar, cara, ele olha para a porta dessa igreja e fala: você lá na porta, meu irmão, Deus manda te dizer. Cara, ele entregou a mesma profecia, cara, pro cara da porta do DVD. Ou seja, tudo que aconteceu naquele culto que deu muito certo, que ele gravou, ele replicou na nossa igreja, cara. Cara, eu não sabia se eu ria ou chorava, assim, sabe? Porque cara, foi sinistro demais, cara. Foi sinistro demais, cara. Então, eu acho que isso não é legal, né? Eu acho que isso John Wesley não aprovaria. Mas eu acho que... Profecia universal não está na teologia. Pois é, cara, difícil isso, né? Esse tempo atrás, agora de pandemia, a igreja restrita, né? E aí teve algumas semanas na igreja que a gente ia fazer 2 cultos, né? E daí, assim, tava passando do limite permitido, então vamos quebrar. A gente fez um culto, assim, 2 vezes, e quem pregou foi um outro pastor, mas ele pregou 2 mensagens diferentes, achei interessante. E na outra semana era para ser eu que ia pregar, e eu falei, mas será que é a mesma igreja, é o mesmo povo, né? Será que eu prego 2 mensagens diferentes para não ficar chato? Porque a equipe de trabalho é a mesma, né? A galera da mídia, a galera do louvor, a galera do som, vão ouvir 2 vezes, e eu fiquei com isso na cabeça. Só que daí no dia acabou não dando cor, foi só um culto que nós fizemos. Eu não tive a experiência ainda de pregar 2 cultos assim no dia, né? Já de dar aula e pregar, mas pregar 2 vezes no dia para a mesma igreja, ainda não tive essa não sei se é felicidade, né? Mas não consegui. Daí eu confesso que eu fiquei meio. Porque na minha cabeça eu tinha certo que eu ia pregar a mesma mensagem, o mesmo sermão para os 2 cultos, né? Culto das 6 às 7 e das 7 às 8. Mas o cara que pregou antes de mim, ele fez diferente. Ele pregou uma pregação das 6 às 7 e das 7 às 8 ele fez outra. Daí eu já estava assim, cara, será que vai dar tempo, né? De eu preparar 2 mensagens? O que você acha disso, Michel? Pastor, eu estava observando um pouco antes da pandemia. Eu não sei se eu cheguei a comentar com você, até porque estava o trabalho das tardes, tanto no Bairro Novo como lá no Tiberê, e os cultos em Colônia, e às vezes à noite estava aí no Bairro Novo também. Eu calculei que eu acho que eu estava pregando 5 a 7 vezes na semana. Então, cara, assim, né? Eu sei que de repente a gente alcança o coração dos teólogos e tudo, mas é quase impossível esboçar muita mensagem tão profunda, né? E Deus te dá alguns pontos, vocês, claro, estuda ali, mas não aprofunda tanto, né? Mas você pode, é claro, e as mensagens que você tem, que você já ministrou, às vezes te ajudam em alguma coisa que o Espírito Santo te ministra ali para você pregar. Não é fácil, não, mas quem prega bastante, é impossível você ter sempre muitos esboços aprofundados aí, né? Porque você vai gastar muito tempo para isso. Eu sou da seguinte opinião. Eu prefiro você falar de alguma coisa que você domine e saiba o que tá falando, que você já estudou, já gastou um tempo ali, de que você improvisar uma coisa que você é meia boca e falar asneira, né? Então eu sou eu parto desse princípio. Também no começo da pandemia, acho que lá por abril a maio, teve algumas semanas que não teve tipo, um dia na semana sem fazer live, eu participar de alguém, ou dando mensagem para a igreja local, para o distrito, ou para os outros distritos também que convidaram a gente. Então foi mais ou menos assim também, Michel. Pô, vamos ver onde que encaixa. Eu trabalho, né, secularmente, então ficava até tempo difícil de você preparar, no caso assim, por sete mensagens diferentes para públicos diferentes, em situações, adaptava ali o que dava e ia. Viu, Whindersson? Não é pecado você pregar a mesma mensagem 2 vezes. Ah, tô aliviado aqui. Saiu o fardo da mesma mensagem agora das costas. Agora você vai começar a usar na colônia todos os seus esboços que você pregou no Xaxim, né, cara? Não, todos que eu rodei já, mas eu já tive uma experiência de pregar a mesma mensagem, não na mesma igreja, mas no mesmo dia, em igreja diferente. E
Deus, ele trabalha em um lugar de uma forma, em outro lugar de outra forma, né? E a palavra é dele, acima de tudo, a palavra é dele. Aí que tá, acho que a diferença, né? E que o Michel falou antes lá. A gente estuda o texto, a exposição das escrituras, mas o direcionamento da hora, ali, da necessidade, a gente tem que estar aberto para o Espírito Santo poder conduzir, né? Você não vai, por exemplo, você vai pregar num culto de jovens, por exemplo, a mesma mensagem que você vai pregar num culto de domingo para a família, né? Pode ser o mesmo texto, mas a direção, a linguagem, o meio que você tem que ser diferente, porque senão você vai Hum. levar nada para os jovens ou não vai levar nada para a família. Então, acho que isso tem que estar bem pautado assim, nessa situação aí. Nós estamos falando de influências ruins, né? Alguma coisa abalou a fé de vocês nesse tempo aí que vocês estavam e tiveram referências ruins aí? Chegou a abalar a fé ou não? Indignação, acho. Mais indignação. Graças a Deus não chegou a abalar a fé. Eu acho que a fé em Jesus, não, mas o compromisso com o serviço, sim. Pelo menos comigo, o compromisso com o serviço, isso que o pastor Michel falou, de competição, de estrelismo, né? De manipulação que às vezes a gente se deparou no meio da caminhada, tira um pouco o brilho do serviço, né? Do compromisso, da, de estar ali, né? Então, em alguns momentos, sim, eu estava desmotivado, né? Devido a essas referências aí, me senti desmotivado aí na caminhada. Eu, eu também, a questão de fé, também não chega tanto, mas ministerialmente eu já senti, assim, desmotivado, né, como vocês usaram essa palavra. Eu me lembro uma vez que eu estava na igreja, correndo e tal, mas mais na primeira igreja eu sempre fui músico apenas, né, não exercia tanta coisa, questão de liderança de palavra, ministração, era mais na parte da música. E um pastor que eu era muito fã, que, assim, um cara fenomenal, a gente foi para um retiro ajudar no louvor lá, e daí a gente compartilhando algumas coisas. E ele me fez um convite para ir para a igreja dele. Ele falou: cara, vem para minha comunidade, veja ele bombando, que aqui você vai ser líder de jovens, vai fazer isso, isso, isso. Cara, aquilo cresceu dentro de mim. Eu falei: cara, ele é uma referência para mim gigantesca e tá me chamando para trabalhar junto porque ele falou que eu também sou bom. E aquilo cresceu meu ego. Eu falei: cara, agora eu vou, né? E, cara, deu 1, 2 semanas, esse cara caiu, velho, né? Em adultério e tal. E, meu, falei, nossa, né? Então a minha referência estava errada, né? Estava errada no compromisso. Então serve de reflexão. Então, para nós aqui, nós entendemos então as referências ruins que nós falamos das nossas referências no início, né, da nossa vida, que sem essa temática cristã, daí nós fomos para nossas início de referência no cristianismo, falamos sobre ministério, falamos sobre referências ruins, e agora eu acho que é a cereja do bolo, né? Eu gostaria que vocês compartilhassem aí, podemos começar pelo Michel agora. Qual que é a nossa maior referência que a gente pode ter, Michel? É Jesus, né, cara? Jesus para nós é o top das galáxias. Ele é a maior referência para nós. Ainda hoje, eu estava meditando sobre as palavras, né? Sobre as palavras de Jesus. E se nós olharmos os evangelhos, não tem palavra perdida de Jesus, cara. Jesus não. É claro, ali é claro que eles vão colocar muito os evangelistas, né? Aquilo que é muito importante. Mas eu não vejo Jesus usando as palavras dele de forma incorreta. Ele sempre usava com propósito, com objetivo. E isso traz uma referência muito grande para nós, né? Saber usar nossas palavras em nosso dia, a conduta dele, a forma dele tratar com a política na época, de tratar com os religiosos. Cara, não tem. Jesus é a maior referência para nós, mesmo para mim, né? Como cristão. E a gente aprende diariamente, continua aprendendo com Jesus. Fora de série. Jesus é aquele que nos ensina mesmo, de verdade. E aí, Whindersson, nossa maior referência, o que você tem para falar sobre essa maior referência que nós devemos ter? O pastor Michel falava, eu me recordava
de um vídeo que eu assisti em um debate, na verdade, né, falando sobre a impossibilidade de Jesus se tornar uma referência, né, para todos os seres humanos, porque Jesus ele não venceu em todas as áreas. Eu já vou me explicar, tá, antes de vocês me questionarem. Mas era um muçulmano falando sobre isso, né, e falando que Maomé sim era uma referência porque ele venceu em todas as áreas, né? Jesus nunca se casou, então ele não pode ser uma referência dentro do casamento porque ele nunca foi casado. Jesus nunca foi pai, então ele não pode ser uma referência de pai porque ele nunca foi pai, né? Porém, Jesus ele se torna uma referência para nós porque ele traz princípios, né, e modelos tanto de comportamento como de conduta para todas as áreas da nossa vida. Então, sim, Jesus é a nossa referência maior porque ele venceu, sim, em todas as áreas e deixou princípios em todas elas, né? Por mais que ele não foi pai, ele foi filho e ele representou para nós como que a conduta de um filho, né, para com o pai e também como filhos espirituais que nós somos, né? Ele deixou princípios para nós de como que nós, como que ele, pai, nos trata, né? Então, a nível natural, sim, Jesus ele não venceu e não tem como nos dar referência em todas as áreas, mas a níveis espirituais, ele tem sim como nos deixar princípios para que nós venhamos a vencer, né? E a seguir os seus passos em todas essas áreas. Eu achei isso muito interessante, né? Esse debate que falava sobre como que Jesus se torna, assim, essa referência maior para nós. É interessante isso, né? A gente tem que se ligar que é óbvio, né? Nós como cristãos, de novo, não tem como ter outra referência no sentido de perfeição, né? Eu acho muito, eu gosto muito do Augusto Cury, quando naquela coleção que ele fez lá, né? O mais sábio de todos, o mais mestre de todos, o melhor professor de todos. E se a gente for olhar assim, de uma maneira geral, o mundo ele busca essa perfeição em Jesus, ele fala sobre Jesus. Até as pessoas que não são cristãos, ela tem como base Jesus. Você vê que algumas religiões não aceitam Jesus como Deus, mas aceitam ele como um grande homem, né? O Jesus histórico é uma referência para eles. Nós entendemos que Jesus, ele, né, 100% homem, 100% Deus, ele é a maior referência em todos os aspectos. É muito legal como Paulo chegou e falou, né, me imita eu porque eu imito a Cristo. E eu acho que isso é o nosso testemunho que nós temos que fazer para que as pessoas sintam-se atraídas por Deus. Mas a partir do momento que a pessoa tem uma experiência com Deus, tem uma experiência com Jesus, quando a gente quer falar isso para as pessoas, não olhe para o homem, olha para Deus, é isso que nós queremos falar. Pô, vai para o Evangelho, vai para Jesus, ali está o modelo perfeito. Tem uma canção antiga, na época eu fazia catequese, cara. Eu fiz catequese, queridos, que legal, né? Mas tem uma música legal do Padre Zezinho, Michel. E essa letra ela é maravilhosa. Ela fala assim, né, que um homem perguntou, uma criança perguntou, você conhece o Whindersson? Perguntou Não me perguntou para recordo. alguém como é que deveria ser para ser feliz, né? Alguma criança chega e pergunta para alguém, a história é mais ou menos essa, a música do Padre Zezinho, depois você procura na internet, que essa música é benção, vai edificar a tua vida, né, Michel? Procurei. Vou colocar no link aqui embaixo na descrição, Padre Zezinho. Mas a música fala assim, ó, como é que qual que é a solução ou o modelo para a pessoa ser feliz? Andar como Jesus andou. Não, ninguém segue. Andar como Jesus andou, falar como Jesus falou, agir, sentir o que Jesus sentia. E ao chegar ao fim do dia, eu sei que eu dormiria muito mais feliz. Padre Zezinho, cara. Mas a letra ela é legal porque ela fala isso, né? Como é que você vai ser feliz? Como é que você vai ser completo? Andar como Jesus andou, viver como Jesus viveu, sentir o que Jesus sentia. E ao chegar ao fim do dia, eu sei que eu dormiria muito mais feliz. Cara, Padre Zezinho, gênio da nossa época. Mas eu acho que isso é um tema para o nosso podcast, né? Pessoas que não, né, não professam a mesma fé que nossa e influencia. É um outro assunto bem interessante. Mas falando da referência de Jesus, eu acho que é isso. Nós temos que, depois que nós aceitamos, conhecemos e sabemos de Jesus e decidimos por ele, o nosso modelo tem que ser ele. Nós temos referências legais, como eu falei, eu considero vocês dois pra caramba, e são melhores em algumas áreas ou diversas áreas que eu.
e eu busco essa referência em vocês para eu poder melhorar. Mas o modelo que eu tenho que seguir, buscar, é de Jesus, né? É o relatado na Bíblia. Esse não vai ter erro, não vai nos decepcionar, e com certeza, se eu seguir esse padrão, eu vou ser bem-sucedido e eu vou chegar ao fim do dia, Michel, e vou dormir mais feliz. Segundo a música do nosso amigo Padre Zezinho. Michel, você quer falar alguma coisa do Padre Eita, Zezinho? glória. Cara, eu lembrei daquela, abençoa, Senhor, a família, amém. Abençoa. Abençoa. Então, a Não é? Eu igreja, pensei que a igreja do Nazareno da Vila Fani, ela fazia um evento chamado Louvorzão. Bombava, cara, né? Numa casa, uma chácara lá, que era dos irmãos da igreja lá na época. Então tinha esse evento. E a gente tinha uma banda chamada Holocausto, né? Banda de rock and roll. Holocausto, o nome da banda, mas era Holocausto de Sacrifício do Louvor. Mas, assim, a gente foi tocar nesse louvorzão, cara. E a gente é uma banda de rock. Chegando lá, tinha uns polacos cantando, uns irmãos lá, tocaram meio que um pagode, né? E tal, Rodrigo e Rafael. E aí tinha um irmão católico que estava visitando lá e queria cantar uma música. E o cara esse senhor tinha um vozeirão, né, gigantesco do vozeirão, né? E aí o cara vai e sobe no palco lá que montaram e cantou essa música aí, Michel. Abençoa, Senhor, as famílias, amém. Abençoa, Senhor, a Ah, minha também. Adivinha quem era, Winner? é a quem é? referência do hino. Quem é? Referência sua, Winner. Ah. Irmão João Miquito, cara. Primeiro contato que eu tive com ele contando essa música, o vozeirão, né? Abençoa, Senhor, a minha Referência aí, ó, referência. referência, cara. Tô falando. Então, assim, o que a gente tem para tirar de lição nessa noite, né? Nós estamos gravando à noite, né? O pessoal pode estar ouvindo de dia, mas acho que a maior lição que nós temos é que nós devemos ouvir mais Padre Zezinho. Profeta dessa geração. A gente está procurando referências, gênios, né? Mas a gente está agora falando sério. Essa referência de Jesus, eu acho que é o que nós temos que seguir. Eu acho não, eu tenho certeza e convicção que é o principal modelo, e o modelo perfeito, na verdade, né? O modelo perfeito é o modelo de Jesus, né? Ô, Pode falar, Michel. pastor, principalmente nessa era que nós estamos, né? Os influenciadores digitais, os YouTubers, né? Quanta galera anda fazendo besteira aí, por causa que vê aquela pessoa e acaba se identificando, se torna uma referência, e vai fazer as besteiras que essa pessoa acaba fazendo, né? E, infelizmente, é, tem pessoas que têm cada referência que, principalmente a geração jovem aí que está se levantando, cabelo, é estilo, né? E tudo, o jeito de falar, o jeito descolado de ser, e tudo vai acontecendo. E para a galera centrar mesmo, eu acho que essa palavra, essa reflexão é para nós, e para centrar a galera, que nós temos o maior referencial é Jesus. Sempre vai ser para nós, como cristão, independente de qual seja a idade, né? Para nós é Jesus. Certeza. Vamos fechar então com nossas considerações finais sobre esse tema que eu acho que foi relevante. Eu participando aqui com vocês aqui, eu fui edificado, me diverti e levei meu pensamento aqui com algumas informações que eu não tinha, né? A gente passa muito legal conversar sobre alguns assuntos e ver as experiências de cada um, momentos diferentes, mas é que no fundo a gente está conectado, né? Com a mesma essência e acaba sendo muito parecido os pensamentos, os testemunhos, as nossas referências, né? Tanto boas como ruins. E eu acho isso também a galera que está ouvindo ou assistindo também vai ser edificada com isso. Whindersson, considerações finais sobre esse tema referências. O que você tem para finalizar aí, para passar para a galera? Bom, trabalhando os pontos que a gente desenvolveu hoje, né? Primeiro, busque boas referências, busque referências que vão te nortear, que vão te orientar, e que vão te impulsionar para o que Deus tem para a sua vida, né? Busque essas referências,
tanto dentro da igreja como fora do ambiente de igreja. Nós podemos sim olhar para pessoas, buscar modelos a qual nos orientarão, né? Segundo lugar, se torne uma referência, né? Nós somos uma geração carente de referência, e sim, nós precisamos chamar responsabilidade, e alguns corajosos aí falar como Paulo falou: olhe para mim, né? Como eu estou olhando para Jesus, me imite, me copie, assim como eu copio e procuro imitar Jesus, né? Então, se torne uma referência nessa geração, se torne uma referência no seu ambiente de trabalho, no seu ambiente familiar, no seu ambiente de lazer, onde você estiver. E, em último lugar, não perca o modelo principal, não perca nossa maior referência, nosso maior alvo, né? Como o próprio Deus diz em Romanos 8:29, ele diz que ele nos predestinou a sermos conforme o seu Filho Jesus Cristo. Esse é o nosso alvo, né? Esse é o nosso maior modelo e referência. Não perca ele, não perca essa referência, não diminua o padrão, não compare ninguém com ele, pois não há nenhum outro igual a ele. Enquanto você tiver essa referência, continue firme, continue se esforçando. Deus vai te dar graça para você chegar lá. Isso aí. Michel, considerações aí sobre esse tema importante de referências. Cara, é um tema muito bom para falar, né? Eu acho que é bem pertinente no nosso tempo falarmos sobre isso. E para a galera que vai ouvir, o pessoal que vai ouvir, independente se você vai ser referência boa ou ruim, você vai ser uma referência. Você pode ter certeza disso, né? Seja ela boa ou ruim, as pessoas vão olhar para nós e vão identificar alguma coisa em nós, seja bom, seja ruim. Então, que nós sejamos uma influência, um referencial bom para essa geração, né? Eles precisam de referência. Nós, há tempos atrás, nós precisávamos de referência, né? E por isso que nós contamos as boas referências, que mexeu com nós e trabalhou também um tanto em nosso caráter. E precisamos ser referências boas em nosso tempo. Todos que vão ouvir, né? Ah, vou depender lá de fulano ou de beltrano. Não, é você mesmo, é eu. Nós precisamos ter referência onde nós estamos, né? Não, eu sei que não é ser estelismo, né? Ou alguém que venha ali se achar o melhor. Não, mas referência, né? Para a glória de Deus. E, é claro, cada um de nós possa cada dia mais melhorar mesmo, né? E entender que aonde nós estamos, a gente está sendo enxergado. As pessoas estão olhando para nós. Independente aonde nós estivermos, eles estão olhando para nós. Ainda mais nós como líderes, né, pastores aqui, o pessoal está olhando para a gente. E trazendo para essa galera nova aí, é isso mesmo, é buscar, igual o Whindersson falou, buscar referências que vão impulsionar e inspirar elas a ser cada dia mais semelhante a Jesus. Não se escolhe em pau oco, né? Escolher em pessoa que não tem referências boas, porque essas pessoas, com certeza, com nós, graças a Deus, não aconteceu, pastor. Que você falou se a nossa fé foi abalada, mas a fé de muita gente, por se escorar em pessoas que têm uma má referência, acaba se perdendo na fé e acaba se afastando dos caminhos do Senhor, e sendo que deveria continuar, né? Então, essa é a palavra que nós temos aí para o pessoal, as considerações finais, e que possamos marcar esse tempo nosso, essa geração, com boas referências, né? Em nome de Jesus. Endosso, né? Tanto o Whindersson como vocês frisaram bastante a questão de buscar referências boas para que nós possamos ser uma referência boa também, né? Então, fica aí, acho que o principal ponto, aquilo que você for fazer não seja meia boca, né? Vamos tentar fazer o melhor, principalmente quando se diz a questão da obra de Deus. Então, se você quer ser um músico, busque referências boas, não busque, né? Não seja o básico, seja o melhor que isso. Você quer ser pregador, busque referência dos melhores. Você quer ser professor, vá ler com os melhores. Então, busque referências boas para que você se torne relevante. Se você vai buscar uma referência meia boca, você vai ser menos que meia boca, porque provavelmente
é difícil de você assimilar todo o conteúdo de uma pessoa relevante. Você pode se tornar próximo, né? Então, agora você imagina você assimilando o conteúdo meia boca, você vai se tornar pior que isso, né? Medíocre para baixo. Então, que nós aí, todos nós que estamos aí nessa caminhada, nessa vida, possamos buscar referências boas, não importa a nossa idade ou o tempo que estamos vivendo, mas buscar referências boas para que a gente possa aí crescer. E ter humildade, né, Winder e Michel? Eu acho que às vezes a gente também, por ter uma bagagem, eu já fiz teologia, eu já estudei aqui, eu já participei disso, eu já fui chamado para isso, Deus já me usou nesse sentido para fazer isso e aquilo, e aí vem alguém novo e às vezes a gente não dá crédito, porque achar, não, essa pessoa tem que caminhar alguma coisa ainda para depois poder me ensinar. E não é isso, né? Na verdade, a capacitação, né, principalmente nessa questão que nós estamos falando ministerial, ela vem do Espírito Santo. Então, que a gente nós tenhamos essa humildade também de aprender com essas pessoas que estão se chegando agora e sendo essas referências, e também que nós possamos aí ensinar, né? Domingo eu estava dando aula de escola dominical, online, né, de novo, e a gente estava falando sobre a questão da igreja primitiva, né, do ensinamento, que é ensinamento? Transmissão de conhecimento. Então, aquilo que nós aprendemos, a gente possa transmitir isso para os demais e ser uma referência boa para os demais também. Beleza, povo? A gente fica por aqui. Nosso primeiro Altos Papos podcast, né? Eu acho que foi legal como experiência. Pedimos perdão aí pelos cortes que teve aí durante a transmissão, por causa da internet, né? Cada um falando de um país aqui, mas nós conseguimos nos unir de maneira virtual. Duas nossas brincadeiras, a ideia nossa é ser um papo leve mesmo, e que você possa estar aí compartilhando esse material, compartilhando esse link, seja que plataforma que você estiver ouvindo, o YouTube, ou o arquivo de áudio, ou o Drive, seja o que for, compartilha, né? E vamos divulgar para que mais pessoas possam estar sendo edificadas. E a ideia nossa aqui, né, Michel Winder, é trazer mais pessoas para a gente conversar aqui e amadurecer em algumas coisas e dar crescimento. Beleza? Quero agradecer ao nosso patrocinador, né, Whindersson? Vegas Açaí, o melhor açaí de Curitiba, pastor Michel. Vegas Açaí. Vai enviar um para nós aí, ao vivo. Estamos esperando aquela barca, a Alisson se coça aí e manda para nós, né? Não é só dar o nosso salário aqui de fazer o programa, mas também tem que nos abastecer com açaí. Galera, Deus abençoe vocês, obrigado novamente e até o próximo Altos Papos Podcast. Abraço! Abraço! Vou terminar igual o Miguel Falabella. Ótimo!